Hoje vamos falar sobre Santo Inácio de Antioquia. Quem foi Santo Inácio de Antioquia? Santo Inácio de Antioquia foi o terceiro bispo de Antioquia, discípulo direto de São João Evangelista e ordenado por São Paulo bispo da Igreja Católica, né? Alguns chamam ele de Padre Primitivo, né? Na época, entre o ano 35 e o ano 107, foi justamente a vida de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia nasceu no ano 35, ou seja, depois de 2 anos da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado na cruz, em expiação dos nossos pecados. Após 2 anos, Santo Inácio nasceu e ele viveu diretamente com São João Evangelista. Ele era de uma família pagã e não era romano, mas era de uma família pagã. Não acreditava, não vivia em Cristo, e através de São João Evangelista, passando por Antioquia, uma cidade da antiga Síria, ele se converteu diante de uma pregação de São João Evangelista. Ele se converteu e assim virou discípulo de São João Evangelista e depois foi ordenado bispo por mão de São Paulo. Santo Inácio, ele deixou as cartas deles, ele morreu, né? O imperador Trajano perseguiu ele, o Império Romano o perseguiu. Naquela época, todos nós sabemos que era a perseguição de nós cristãos católicos, do ano 1, mais ou menos, ao ano 400 depois de Cristo, que aí vem a história de Constantino, que Constantino, né, liberou para que todos os cristãos pudessem ter o livre-arbítrio de adorar o seu Senhor, de peregrinar, né? Antes disso, a gente era perseguido pelos romanos, né? Onde Inácio de Antioquia foi pego pelos homens de Trajano, foi levado ao martírio, né? Ele morreu comido por leões. E nessa trajetória de Antioquia para Roma, ele escreveu as cartas dele, né? Inclusive, eu vou deixar aqui, em algum lugar aqui do vídeo, as cartas dele, né? E vou deixar nesse vídeo aqui na descrição, as cartas dele, para quem quisesse ler. E uma curiosidade também muito interessante, que Santo Inácio foi o primeiro homem a falar a palavra Igreja Católica. Isso é um fato, não é invenção, é um fato que ocorreu perante a história eclesiástica. E ele também falou na Eucaristia. Eu tenho aqui, nas cartas deles, uma passagem que ele fala sobre a Eucaristia, que fala, a Eucaristia é a carne de nosso Salvador, Jesus Cristo. Carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Isso está nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, né? Aqui também temos algumas curiosidades sobre ele, né? Através dos relatos eu escrevi aqui. Ele ressalta também a importância da unidade da igreja e reforça a autoridade dos bispos como elemento para mantê-la a igreja viva, né? Também, na época de Santo Inácio, o Papa, né? Quem foi o Papa na época de Santo Inácio? Foi São Clemente, o 4º Papa, aproximadamente. O pontifício dele foi do ano 88 até o ano 97 depois de Cristo, né? Sucessor de Lino e Anacleto, né? Primeiro veio Lino, depois veio Anacleto, né? E depois veio o Papa Clemente I, né? Antes de Lino, Papa Pedro, né? Pedro, tu és pedra e edificarei a minha igreja, que nem as portas do inferno prevalecerão. Então, essa é a história de Santo Inácio de Antioquia, né? Existem mais vários relatos. Eu peço que vocês, como católicos, apostólicos, romanos, católico porque é universal, apostólico porque tem linhagem direta com os apóstolos, e romano porque Pedro morreu em Roma, né? Sobre o império do imperador Nero, né? Sobre os romanos, morreu de cabeça para baixo. O nosso primeiro Papa Pedro está aqui. Não como adoração, mas como veneração. A gente lembrar, né? Não colocando ele no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, mas para a gente lembrar que ele foi o nosso primeiro Papa, né? E aqui nós temos relatos, falando da Eucaristia, nós temos relatos aqui também, da Eucaristia, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, fala assim, né? E depois de ter dado graças, partiu
e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice e a nova aliança, o meu sangue, todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. E também temos aqui, né, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Né? Então, são provas bíblicas aqui, né, que a Eucaristia está presente entre nós. Deus deixou a Eucaristia para nós adorá-lo, né, diante do Santíssimo Sacramento. E também no Catecismo da Igreja Católica, na página 1385, se diz assim, o Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Isso está em João, capítulo 6, versículo 53. Para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, cada um examine-se a si mesmo antes de comer desse pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. No próximo vídeo falarei mais sobre a Eucaristia. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.